bem-vindo a esse vídeo de hoje. É com alegria que estou entrando mais uma vez em contato com você. Se você perdeu um dos nossos vídeos, fica aí nos links também, você aproveite também para participar conosco, para que você possa meditar os 7 dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o dom de ciência. É importante lembrar que o dom do Espírito Santo, ele precisa se manifestar nos frutos. O dom, ele é o presente e os frutos são os resultados deste presente. Nós que somos cristãos batizados na Santíssima Trindade, durante a nossa passagem por esse mundo, nós temos uma missão importante, que é edificar os outros e a si mesmo com a presença de Deus no meio de nós. A missão do cristão é uma missão de imitação do Cristo. Por isso que quando nós começamos a reflexão, lá no livro de Isaías, falando sobre os dons do Espírito Santo, ele fala que a plenitude dos dons está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando somos batizados, participamos do mistério de Cristo. E esses dons também são derramados pela infusão do Espírito Santo em nós. E assim, nós temos uma missão de frutificar neste mundo esses dons. Por isso que é diferente, né? O cristão que faz o bem e alguém que tem uma filantropia. Há muitas pessoas no mundo que fazem o bem, né? Tem pessoas que são movidas por ideias, por ONGs, né? Que gostam de trabalhar para fazer o bem. Tem outras denominações religiosas. Qual que é a diferença nossa? Nós fazemos o bem movidos pelo Senhor. Nós fazemos o bem porque somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Nós seguimos o Cristo, imitamos o Cristo. Então o nosso agir sempre é um agir motivado pela ação do Cristo. Por isso que quando Jesus fala, estive com fome e me destes de comer, e foi a mim que me destes. O que ele quer dizer com isso? Que há fome no mundo, mas em amor a Jesus a gente faz a nossa parte, a gente ajuda aqueles que têm fome. Hoje o dom da ciência, é importante a gente fazer um pouco de distinção. A gente fala, que ciência que é essa? Porque há ciências humanas e há o dom de ciência, são coisas diferentes. A ciência humana, ela está baseada na especulação e ela tem um objeto como centro. Toda ciência tem um objeto para o estudo, para a investigação, para saber como que aquilo se deu, para refletir sobre aquilo. O dom de ciência é uma outra coisa. O dom de ciência é a forma humana que o Espírito Santo nos revela das coisas criadas. Nós não investigamos as coisas como as ciências humanas, né? Elas querem investigar e descobrir as causas. Nós já sabemos a causa. O Espírito Santo, ele dá para nós, a ciência de Deus, que é diferente. O que é a ciência de Deus? A ciência de Deus é a forma que Deus olha a criação, a forma que Deus constitui a criação. O dom de ciência faz com que você entenda, faz com que você veja como Deus vê, como que Deus sente. Olha que coisa interessante, esse é o dom de ciência, né? O pensar segundo a ótica de Deus, é o olhar para o mundo com a visão de um Deus que cria. É olhar todas as coisas sabendo que Deus é o criador de tudo aquilo e que nós não precisamos investigar, porque nós já sabemos da origem daquilo. Tudo que nós vemos, quando você vai lá no livro do Gênesis, o que é que o Gênesis fala? Que Deus fez o mundo, em 6 dias e no 7º descansou. O que significa isso? Que toda a criação do mundo, a começar por nós também, fazemos parte de um projeto do Senhor. O Senhor cria todas as coisas, e assim Ele vê a bondade das coisas que Ele criou, porque tudo o que Ele faz com amor. Então toda a criação tem a bondade de Deus presente. Ali é a manifestação, os peixes do mar, as aves do céu, os homens que habitam sobre a terra, as vegetações, os climas, enfim, toda essa criação, todo esse cosmo, toda essa criação já feita, essa casa comum que diz o Papa Francisco, é feita por Deus. O dom de ciência faz com que você veja isso tudo na ótica de Deus. Que você veja que graças ao Senhor. E o dom de ciência se dá um olhar
das coisas que Deus opera. Quem vive simplesmente na racionalidade, né, faz um tratamento e fala assim: foi a medicação que me curou, né? A medicação que me curou. Aquele que tem um dom da ciência não fala: a mão de Deus esteve presente nesse tratamento. Porque Deus operou a sua mão maravilhosa. A sua criação está sobre todas as coisas. Tudo o que existe está sob a mão do Senhor. Então é importante isso, né? É importante a gente perceber, né, que o dom do Espírito Santo da ciência é o dom do conhecimento das coisas de Deus, né? E do conhecimento de todas as realidades. Nós já sabemos que tudo que foi criado pela vontade de Deus, né? E é o conhecimento das realidades. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, vamos acompanhar. O Senhor Deus fez crescer o solo, toda espécie de árvores formosas, de bom de ver e de comer. A árvore da vida também. E no meio do jardim há uma árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então, a ciência te dá o conhecimento do que é bem e do que é mal. Lá no Jardim do Éden já foi constituído, né, uma grande árvore, né? E nessa árvore está o quê? Esse dom do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus é o que dá o dom do conhecimento. É Ele que determina o dom das coisas. É importante que a gente perceba isso, né? Essa ótica, né, que Deus dá para nós através do dom espiritual. Como a gente saberá? Como você sabe o que é o bem? Como você sabe o que é o mal? Você sabe partindo, né, daquilo que Deus nos revelou. A revelação de Deus te dá isso, te dá essa qualificação, te dá esse discernimento do bem e do mal. A partir daquilo que Deus é, que é bondade, que é amor, nós sabemos o que não é o amor. Como você sabe que uma coisa é ruim? Porque primeiro você experimentou uma coisa boa. Já percebeu que nossa vida sempre é assim? A gente sabe que uma coisa é ruim automaticamente porque teve uma experiência de uma coisa boa. E é isso dá o discernimento. O Espírito Santo vai te dar o conhecimento para que você possa fazer esse discernimento entre o bem e o mal. E esse Espírito da ciência é derramado sobre as grandes celebridades da igreja, né? Aqueles que se aprofundam, né, na vida do Cristo, recebem o dom da ciência. São pessoas que têm o discernimento do bem e do mal. O próprio Espírito opera nele e ele percebe, né, pelas falas, nos seus relacionamentos, na sua vida, né, esse dom operando, né, esse discernimento. Também há as pessoas que usam o dom para o mal, porque nunca se esqueça também que nós temos liberdade. E o dom do Espírito Santo, quando ele é derramado, né, a gente deve frutificá-lo, mas ao mesmo tempo a gente pode usar o dom, né, para o mal, porque nós temos liberdade, né, usar o dom para o mal, com outras finalidades. Qual é a finalidade do dom? A finalidade do dom, o fruto que eu falei no começo, né? O dom é o presente e os frutos, né, são o resultado deste presente. Então, os frutos do dom devem ser, né, o bem, porque Deus faz para sempre o bem acontecer. A ação do Senhor é a ação do bem, né, do bem da pessoa e do bem do seu semelhante. Porque volto a lembrar no começo desse vídeo que nós falávamos que nós somos cristãos. E os cristãos têm uma missão neste mundo, de ser um outro Cristo, não é assim? Nós copiamos e imitamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo fazia desta forma, nós o copiamos. Porque Cristo é o Mestre, Ele é o Senhor, portador de todos os dons espirituais. Então Ele frutifica na sua ação os dons que o Pai havia dado. Ele sabe a sua missão. E nós somos continuadores disso. Fazer isto em memória de mim. Não é isso que o Cristo fala na última ceia, quando levanta o cálice, né, e o pão? Ele fala isso. Fazer isso em memória de mim. Então, fazer isso em minha memória, em continuação da missão. E eu estarei presente em vós e vós estarás presente em mim. Então, essa é a ligação mística do dom da ciência, né? A pessoa que tem esse dom,
automaticamente ela conhece os mistérios. Mas, por causa da liberdade, como eu havia dito agora há pouco, o dom também pode ser usado de forma errada. O dom pode ser usado para o mal, com outras finalidades. Jesus também se deparou também no tempo dele, né, quando foi usado o dom para o mal, quando foi usado o dom para o enriquecimento pessoal. E aí você não dá fruto, né? Porque você deveria dar fruto, mas automaticamente, pelo mau uso da sua liberdade, o seu dom não se manifestou. Pelo contrário, você usou o conhecimento para o seu benefício próprio, né? Para ganhar dinheiro, né? Para manipular as pessoas, né? Então, nesse sentido, você tem o dom, mas ao mesmo tempo, você não frutifica, né? O dom é dado porque o dom é presente, é graça. Deus dá de graça, né? Você pode usar o dom para o bem ou para o mal. Agora, se você quiser dar fruto, com certeza usarás o seu dom para o bem. Na carta, no livro, no texto de São Lucas, no capítulo 11, 52, vamos acompanhar que vai falar um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte, o Evangelho de São Lucas 11. Ai de vós, legalistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes que os outros entrassem também. Então aqui Jesus faz uma crítica, né, aos fariseus, aos legalistas, né, que têm o conhecimento, têm a ciência, né, o conhecimento das coisas de Deus, mas não deixam que os outros entrem. Não ensinam a verdade ou não praticam a verdade. Então ele diz que há uma punição para isso. O dom precisa ser colocado ao serviço. O dom da ciência deve ser colocado para o crescimento dos filhos de Deus. Então, você ter o dom e manipular o dom é uma coisa muito ruim. Isso não acontece só com o dom de ciência, né? Qualquer dom também é a mesma coisa. Quando a gente não usa, como eu falava do conselho, quando eu falava da sabedoria, você conhece, mas você também não a transmite. Você não a vive. Isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? Que o dom também pode ser dado, mas a pessoa pode não receber. Melhor dizendo, pode não atuar, né, com esse dom. Você recebe o dom, mas o que acontece? Você não dá o fruto. Que o fruto é o resultado do dom. Dom graça, presente, Deus dá para todos os batizados, mas nem todo batizado, nem todo cristão usa o seu dom ao serviço do reino de Deus, a serviço da missão que nós temos na terra, da edificação. Isso é muito importante. Então isso é algo que a gente tem que refletir nesse dom de hoje, dom de ciência, que essa ciência de Deus, essa forma de enxergar o mundo com os olhos do Senhor, a gente possa usá-la, a gente possa louvar a Deus, agradecer por conhecer as coisas de Deus, por saber das coisas de Deus, por saber de onde vem as coisas. Nós não temos, dúvidas sobre isso, nós sabemos de onde que vem. Até aquilo que ainda não foi descoberto, nós que somos de nós sabemos, veio do Senhor. O Senhor abençoou. Eu fiz o tratamento, teve os médicos, mas Deus colocou os médicos certos no meu caminho, dom de ciência. Você percebe com a ótica de Deus, a ação de Deus em todas as coisas, até nas coisas ruins, até nos momentos difíceis. Mesmo quando eu estava naquela dificuldade, o Senhor me abriu as portas. Apareceram pessoas boas na minha dificuldade que me ajudaram. Isso é ciência, isso é conhecimento, isso é certeza da presença de Deus agindo e te ajudando na sua vida. Então que esse dom espiritual realmente seja derramado, seja usado. Saiba que o dom é dado, mas é preciso que a gente também dê frutos. Então, em Pentecostes, nessa festa tão bonita que a igreja celebra, é para que os cristãos tenham força. Deus manda essas forças sobrenaturais, esses dons carismáticos, para que as pessoas se encham das coisas de Deus. Não desanime, continue, vá adiante, vá em frente, produza frutos na sua vida e na vida das pessoas que você convive, para que o mundo seja melhor, para que possamos transformar esse mundo num reino novo, num reino de irmãos, num reino de pessoas boas, que a gente possa viver sabendo que nada trazemos e nada levaremos, senão coisas espirituais. As coisas materiais que nós recebemos neste mundo, ficará neste mundo.
E as coisas espirituais, sim, essas são as riquezas do céu. Olhai para o alto, que lá está o seu tesouro. Então que esse dom de ciência, de conhecimento, seja sempre derramado em você e na sua casa. Aproveite para pedir: Senhor, dai a ciência, para que eu veja em todas as coisas a ação de Deus, a presença de Deus, a sua bondade e o seu amor.